E aí, turma, vocês estão bom? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Investir na Maratona. Thiago hoje para fazer conteúdo sobre fundo imobiliário para você. Antes de começar a falar do fundo imobiliário aqui que a gente vai citar nesse vídeo, eu quero trazer uma reflexão para você aí que está na sua casa. Na sua cidade, eu vou te fazer uma pergunta. Existem imóveis com descontos de 20%, 30% do valor de mercado ou, na verdade, os preços dos imóveis estão subindo? Outra pergunta, se você aluga algum local, se você mora de aluguel, o seu valor de aluguel reduziu 20%, 30% ou esse valor de aluguel está subindo? Tá? Por que essa provocação? Porque aqui no fundo imobiliário, o que está acontecendo na prática hoje? As cotações, ou seja, o valor de mercado desses fundos imobiliários caíram bastante, diferente do mercado aí da sua cidade. Mas a gente não pode esquecer que por trás do fundo imobiliário, pelo menos os de tijolos, existem imóveis físicos lá. E esses imóveis, eles passam por uma avaliação patrimonial. E a maioria deles estão com desconto em relação à avaliação feita deles em 20%, 30%. Então pode ser que seja um momento interessante de a gente acumular patrimônio nesse tipo de ativo para gerar renda passiva para a gente. Por quê? Porque de fato no longo prazo a tendência é que os imóveis eles corrijam a inflação e também o preço dos aluguéis continue subindo de acordo com a inflação. Se a inflação está aumentando, quem que vai sofrer a consequência? Quem que vai repassar esses preços para o inquilino? O dono, o gestor desses imóveis, que é você quando adquire uma cota de um fundo, certo? Hoje a gente vai falar do fundo Rio Bravo Renda Corporativa, do código RCRB11. É um fundo imobiliário de lajes corporativas, um dos setores mais impactados nos últimos 2 anos. Ele tem cerca de 8 imóveis em 2 estados diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que o Rio de Janeiro tem imóveis de classes inferiores, ou seja, menos nobres, digamos assim. A gente vai mostrar os ratings de todos os imóveis na segunda etapa do vídeo e os números também desse fundo. Ponto de atenção, ficar de olho na vacância. O que é isso? Muitos imóveis que compõem aí o fundo, eles estão vagos, não estão gerando aluguel aqui para o investidor. Porém, como o preço caiu bastante, o dividend yield está num valor interessante. Ou seja, se o gestor corrigir essa questão da vacância alta e conseguir colocar inquilino aqui, esse dividend yield vai subir mais ainda e aí sim você vai ganhar bastante renda passiva desse fundo imobiliário aqui. Na segunda etapa do vídeo vamos olhar com mais detalhes essas questões, vamos ficar sim de olho nessa vacância, mas o fundo está descontado, tem um bom tempo aí de mercado, um bom gestor e a gente vai ver os números a seguir. Turma, então na segunda etapa eu vou mostrar os números do RCRB11. A gente sempre olha 2 sites, o Funds Explorer e o Status Invest, para estudar os fundos imobiliários que a gente conversa aqui. Sempre tem esses principais pontos que a gente tem que dar uma olhadinha. Então, começando pela liquidez. Aqui no Funds Explorer, liquidez diária, mais de 3.900 negociações diárias, tranquilo, entra no critério. Dividend Yield, vamos ver aqui do último mês e o acumulado do ano. Então, último mês 0,67% e o acumulado do ano 7,17%. Aqui a gente pode ver, né, o último do mês 0,67%. O que é isso? Do valor que você tem investido, você recebe mensal um valor de aluguel 0,67%, né, no último mês. E o acumulado do ano, aqui um pouquinho mais para baixo, nos últimos 12 meses, 7,16%. Tá? Então, tem entregado aí um bom valor para o acionista. P sobre VP, o que é isso? É o valor que está no mercado hoje versus uma avaliação patrimonial que foi feito. Tem um período aqui de distância, mas pode ver que está muito abaixo. O que é isso? 0,73. Esse fundo imobiliário é como se os imóveis tivessem com um desconto de quase 30% em relação à avaliação patrimonial que foi feito lá nesses imóveis. Então ele está bem descontado em relação a essa avaliação, né? Se estivesse muito próximo, a gente pode falar que é o tempo entre essa avaliação e o mercado, pode ser que o mercado caiu, mas você sabe aí na sua cidade, provavelmente nenhum imóvel caiu 30% de valor,
Quantidade de imóveis no fundo, então tem 10 imóveis em 2 estados diferentes. O segmento dele, lajes corporativas. A vacância, um ponto crítico aqui, um ponto de atenção, está em 14,4%. Onde a gente vê também, aqui no Fundos Explorer, aqui no final, ele tem inclusive um histórico de vacância, que é legal, que dá para a gente dar uma acompanhada. E a gente vê que o fundo vem com uma vacância alta, né? 14% a partir de abril de 21, ele vem sempre na casa dos 14%, e em outubro 14,4% de vacância. O que é isso? 14,4% todos os imóveis estão vagos, não estão gerando aluguel, né? Diversificação dos inquilinos e diversificação da receita, a gente já vem aqui no Status Invest, clique em comunicado e eu pego sempre o relatório gerencial. É bom que se você for investir mesmo, estudar com mais profundidade, olhar os dos últimos 3, 4 meses, tá? Dando uma estudada nesses relatórios. Então clique em abrir aqui e eu já deixei aberto o relatório gerencial de outubro, tá? Então vamos dar uma olhadinha nos principais pontos. E aqui que a gente vê aquela questão da vacância. Tá? Primeiro ponto aqui, FFO potencial. O FFO ele é o lucro líquido dos fundos imobiliários. Então, se o FFO dos fundos imobiliários cresce, a cotação no longo prazo vai acompanhar e vai crescer também. O que a gente vê aqui? O atual está em 0,59 centavos, né, por cota. Tem 0,22 de percentual de receita de locação potencial do imóvel Bravo Paulista, tá? Que está passando por um retrofit. A gente vai ver se é isso mesmo mais adiante. E tem aqui mais 0,17 centavos que seria o da vacância, dos imóveis que estão aí vagos. Então ele teria um potencial de R$1, quase o dobro do valor que ele está entregando hoje. Que é aquilo, apesar da vacância ser um ponto de atenção, ele também traz uma perspectiva, se for locado esses imóveis, se o gestor fizer um bom trabalho, de dar maior retorno para o inquilino, e por isso que ele está descontado, obviamente, né? Mas aqui embaixo a gente vê a composição do ativo, né? Os fundos, os imóveis que compõem ele. Aqui o patrimônio do fundo, a maioria aqui na região da Paulista, em São Paulo, né? A gente vê Vila Olímpia, Itaim Bibi, e a gente vê no Rio de Janeiro aqui, como eu falei para vocês, imóveis de uma qualidade inferior, tá? Então a gente pode ver aqui, ó, na classificação. Então esse aqui, classificação A, né, a foto aqui dos imóveis, AA, né, participação de 50% nesse imóvel. Aqui a gente tem um B na Vila Madalena, em São Paulo, A. E aí a gente vem para o Rio de Janeiro, vocês vão ver aqui que qualidade BB e BB, os dois imóveis que ele detém lá no Rio de Janeiro. Aqui, a concentração de renda, né? A gente vê aqui que tem muita concentração no rango de alimentos e bebidas, porque é a Ambev aqui que corresponde essa fatia, então ela não é muito assim diversificada, poderia ser mais diversificada, e o coworking também, que é o WeWork, também mais 31%. Então, apesar de ela ter uma diversificação de inquilinos, não é tão boa aqui, por isso que eu coloquei diversificação ok, tem uma certa concentração. Outro ponto que a gente pode avaliar, a maioria dos imóveis são corrigidos por IPCA, IGPM, uma outra fatia, e NPC, a maioria é IPCA. E 52% dos contratos eles vencem após 2025, né? Que é bom, tem bastante imóvel aí amarrado por um período interessante. Então, é um fundo que a gente tem que ficar atento na vacância, né? Claramente está passando por um período aí crítico, tá? Mas está fazendo novas aquisições, está fazendo as trocas aí, acredito, adequadas, está fazendo retrofit, ou seja, deixando os imóveis, reformando alguns imóveis para atender o público. Está tendo uma certa procura já de inquilinos, eles falam aqui nesse relatório que já tiveram diversas visitas, né, dos imóveis que estão vagos. Então é um fundo com potencial que está bem descontado, e aí fica a seu critério, mas tem seus riscos por conta da vacância aí alta, e aí fica a seu critério avaliar, se aprofundar um pouco mais e verificar se adequa a seu perfil de investimento, né? Já é um fundo bem antigo, bem gerido, uma gestora tradicional, e é isso que a gente queria apresentar para vocês hoje aqui,
o RCRB, deixando o nosso mantra de sempre, que é patrimônio não se vende, patrimônio se acumula.